Neste vídeo vamos falar sobre a criação dos jogos de Kahoot e algumas ferramentas. Então, a gente vai clicar aqui em criar, em seguida ele passa para essa tela de criação do Kahoot e eu vou começar colocando uma imagem de capa. Normalmente eu uso a capa da lição do trimestre. Então a primeira opção, quando eu clico aqui, é que ele venha para a galeria dele, né? Então essa galeria dele vai ter as imagens, né, que ele tem de padrão, né? Normalmente não é tão fácil de fazer uma busca aqui. E eu também tenho a opção de clicar aqui em galeria e eu posso fazer uma pesquisa no banco de imagens na memória do meu celular. Então talvez você não tenha a imagem que você quer na memória do seu celular. Então o que eu faço é alternar janelas, vou para o navegador, vou no Google e pesquiso capa da lição do segundo trimestre. Eu posso usar, por exemplo, em cada Kahoot, a capa da própria lição da semana. Você que escolhe a imagem que quer usar. Então, eu faço a pesquisa aqui, acho a imagem que eu quero, dou um print na tela. Cada um tem um jeito de fazer, cada marca de celular. Então, depois que eu dou o print, eu edito a imagem, tirando toda a informação que eu não quero. Nesse caso aqui, eu vou selecionar só a capa da lição para salvar e usar como capa do jogo. Uma vez que a imagem está salva na memória do meu celular, ela já vai aparecer aqui na minha galeria. Então eu seleciono ela e já uso ela como a capa do jogo. Aí eu vou inserir o título. Nesse caso, nós vamos colocar que é o BIPTEAM, né, da lição, a lição 2, no caso do segundo trimestre. E aqui eu vou escolher, nessa parte de visibilidade, se eu quero que esse jogo seja público ou só eu posso ver. Então, se eu colocar que só eu posso ver, privado no caso, quando alguém fizer busca, ele não vai aparecer. E se eu colocar público, quem fizer a pesquisa vai aparecer. O próximo passo, então, é adicionar pergunta. E aí ele vai me dar essas opções, né, de quiz, verdadeiro ou falso, apresentar informações em slide. Aqui a gente vai usar a opção quiz. Nessa opção quiz, ele já vai vir com esse modelo de uma pergunta e 4 respostas, cada uma com uma cor. Então agora eu posso vir aqui no campo de pergunta e digitar a pergunta, copiando as palavras que estão no BIPTEAM que a gente recebe ali no grupo. Só que, para agilizar o processo, o que eu faço? Eu alterno janelas, vou no WhatsApp, vou no grupo, acho o BIPTEAM, de preferência o arquivo em Word, e aí eu vou ali e seleciono todo o texto da pergunta, copio ele, volto para a tela do Kahoot e colo ele. Então eu não preciso digitar todas as palavras, ele já copia direto. Na sequência eu faço a mesma coisa com as alternativas. Volto lá, copio e colo ela aqui. Depois que eu tenho a pergunta e as alternativas já preenchidas corretamente, eu tenho que assinalar qual é a resposta certa. E para isso, como professor, eu tenho que ter estudado a lição, tenho que ter lido o livro para achar a resposta e já deixar a resposta correta nesse momento. Então agora eu posso adicionar uma imagem que tenha relação com a pergunta, certo? Ou com as respostas, né? Tudo vai depender ali da sua criatividade. Então o Kahoot vai me dar as mesmas opções, eu posso estar carregando imagem da galeria do meu celular. Quando eu carregar essa imagem, ele me dá algumas alternativas de edição, de exibição, na verdade, né? Quadrado, um retângulo, a imagem inteira, ou um círculo. Eu posso selecionar aqui a opção que eu acho que fica melhor. Ou então eu posso usar o banco de imagens do Kahoot, ou os GIFs e até mesmo vídeos, tá? Eu gosto muito de usar o GIF, acho mais animado e ele não é tão pesado quanto o vídeo. Então aqui eu vou selecionar conforme o tema. Por exemplo, eu estou colocando aqui promessa. Às vezes ele traz algumas imagens que não têm assim, relação nenhuma ou que são bem esquisitas, né? Vamos dizer assim, que não são apropriadas. E eu posso selecionar aqui, achei essa, gostei. Então aqui a pergunta está pronta já, com a imagem, com o GIF certinho. E eu vou passar para a próxima pergunta clicando no botão de mais. Ele vai me dar as mesmas opções, mas a gente vai continuar selecionando ali a opção quiz. E então nós vamos repetir o mesmo processo em todas as perguntas. Um detalhe importante é definir o limite de tempo para cada pergunta. Então, eu normalmente coloco 1 minuto ou 90 segundos. Vou passar um outro detalhe aqui para vocês, que é sobre a pesquisa de imagens ou GIFs para a pergunta. Às vezes, quando a gente usa o termo em português, a gente não acha muitos resultados, tá? Ou às vezes não aparece nenhum resultado. Então, para você ter um desempenho melhor, encontrar imagens melhores, use termos em inglês. Nem que você tenha que ir no Google Tradutor, coloca o termo que você quer ali e vem aqui e coloca o termo em inglês que você vai ter muito mais opções. Por exemplo, aqui, na pergunta falava sobre uma situação de briga. Eu coloquei fight e não encontrei uma imagem que eu gostei. Então, eu usei um outro termo que seria angry, de raiva, de raivoso, né? E eu encontrei opções que foram mais
apropriadas. Então, você precisa ter essa criatividade na hora de usar os termos para procurar a imagem que você quer. Quando você terminar de fazer todas as perguntas, clica aqui em salvar e o seu Kahoot vai estar pronto. Agora eu vou dar uma dica que pode agilizar bastante o processo de criação do Kahoot. Vocês podem vir aqui em descobrir e fazer uma pesquisa, né, sobre outros jogos de BibTeam que já estejam prontos. Pode ser de qualquer lição anterior, não tem problema. Você vai ali, seleciona o jogo que você acha que, né, tem a ver com 10 perguntas, o mesmo esquema e tal. Então você pode simplesmente vir aqui no botão de edição, que é esse lápis, né? E ele vai permitir que você edite o jogo de outra pessoa se você fizer uma cópia para você. Então você fazendo esta cópia, duplicando no caso, você pode vir e começar a fazer a sua edição. Pode substituir as perguntas, substituir as imagens, né? E nesse caso aqui, por exemplo, esse tem até um vídeo de introdução. Então vocês vão selecionando pergunta por pergunta, vão só substituindo o texto, substituindo os GIFs. Então, por exemplo, eu posso ter feito um Kahoot, outra pessoa já tem ali todas as perguntas certinho, mas ela não gostou de uma imagem, um GIF que eu coloquei. Ela pode vir ali, faz a cópia para ela e faz a substituição da imagem. Então, depois que você tiver terminado de fazer as edições, você não pode esquecer de vir aqui e adequar o título conforme o jogo que você está criando, que você está editando, ok? Só faz ali a correção do nome, não esquece de clicar em salvar e ele vai estar pronto.